E aí, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, né? E agora para responder essa questão aí que está aí no título, né? Eu posso chamar o meu pastor de pai? Posso chamar o meu discipulador de pai? Tem aí, né? Muitas comunidades de fé estão aí espalhando esse costume, né? Então fica essa reflexão: eu posso chamá-lo de pai ou não posso, né? E onde que a gente vai atrás dessa resposta, né? Vamos atrás aí de um teólogo, vamos atrás de um livro sobre o assunto. Onde está a resposta para isso? Bem, a resposta é simples, né? Como aquele meme na internet. A resposta está aqui, ó, na Bíblia, né? De forma simples e clara. Você vai ver lá em Mateus 23, no versículo 9. Vai estar respondendo exatamente essa questão. Você vai estar aí tanto na Bíblia de papel, tanto na Bíblia no seu celular. Você pode ir lá, ó, Mateus 3, versículo 9. Vai estar escrito o seguinte: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm só um pai, aquele que está nos céus. Aqui está a resposta, né? Ah, mas Leandro, tá dentro do contexto? Tá dentro do contexto. Aqui Jesus estava falando com mestres da lei, com sacerdotes e com seus discípulos, né? E aqui era exatamente esse assunto, né? Sobre liderança e os seus mestres e os seus discipuladores. Jesus estava ensinando justamente sobre esse tema, né? E qual era o foco aqui de Jesus, né? Por que não pode chamar de pai? Porque ele estava ensinando, né, que todos somos iguais. Ele está dizendo, olha, entre vocês todos são iguais. E o maior deve ser aquele que mais serve, né? E todo aquele que se exaltar será humilhado. Ele está dizendo que no modelo dele, né, de liderança, de igreja, não tem um maior sobre o outro. E o uso dessas palavras, né, é como pai, colocava o discipulador num lugar muito elevado. E não é uma questão aqui, sabe, irmãos, de definir a pessoa como um pai. E nem uma questão aqui de você não poder chamar o seu pai biológico de pai. Não é isso. Aqui é o contexto, né, de liderança, né? E não é uma questão de você definir. De repente você tem alguém na sua vida que te ensinou os princípios básicos da fé, que se foi presente durante anos na sua vida, e você diz, nossa, eu considero essa pessoa como um pai para mim. Eu considero essa pessoa como um pai espiritual. Ok, isso é normal, né? Você está definindo a história que você teve com essa pessoa dessa forma. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando sobre definir alguém como pai. Ele está dizendo sobre você chamá-lo, né, constantemente. Ao invés de você chamá-lo pelo nome, né, você chama ele constantemente pai. Pai, meu pai, vamos ali, meu pai, vamos aqui. Pai, eu posso isso, pai, eu posso aquilo. Ah, meu pai não deixou. Então você está chamando essa pessoa de pai de forma constante. Então Jesus está falando, como liderança, né, como liderança sua, você não deve chamá-lo de pai, porque vocês são todos iguais. É isso que Jesus está falando, né? Muitos pastores, muitos líderes entraram aí nessa moda, talvez aí com base na história de Paulo com Timóteo, né? Porque Timóteo, né, era considerado um filho na fé, né, para Paulo, e Paulo tinha esse costume, muitas das vezes, de escrever também em suas cartas, meus filhinhos, mas essa definição, né, de algum momento Paulo falar que os seus discípulos eram como filhos para ele, essa definição, né, não está dizendo que Paulo tinha esse costume de chamá-los não pelo nome, mas chamá-los de filhos. E os seus discípulos não chamavam Paulo pelo nome, chamavam só Paulo como pai. Essa que é a questão aqui, entendeu? Não é você definir, nossa, fulano é como um pai para mim, fulano é como um filho para mim. Não é isso. É o costume de chamá-los, né? Ao invés de você usar o nome, para tudo você usa a expressão filho, para tudo você usa a expressão pai. É sobre isso que Jesus está condenando. Infelizmente, muitas igrejas aí entraram nesse erro, e eu acredito que algumas de forma inocente. Então, assim, há tempo de voltar atrás, há tempo de se arrepender, há tempo de você conversar com a sua liderança. Você pode mostrar esse vídeo para ela, você pode tomar um café com ela, conversar, recomendo que seja assim. Abra a Bíblia, converse, né? Tenta entender o que Jesus estava dizendo e ver se esse costume vai ser saudável para a vida da igreja ou não. Então há tempo de arrependimento, há tempo de mudança. Lógico que tem uma galera que entrou nisso de forma maldosa, né, intencional. Nós vivemos um tempo aí que há uma falta, né, de paternidade no meio dessa geração, uma geração que foi criada com ausência de pais, né, são órfãos de pais vivos, né, onde o pai não estava lá para dar atenção, não estava lá para dar às vezes o sustento financeiro, quando não estava para o sustento financeiro não tinha tempo de qualidade com seus filhos. É uma geração carente, né? Então quando você começa como líder, né, espiritual, usar desse costume, você acaba criando um vínculo emocional, preenchendo uma brecha emocional,
Isso acaba gerando um domínio dessa liderança sobre o seu liderado, e isso muitas vezes é feito de forma intencional, de forma maliciosa, né? Para capturar a emoção dessa pessoa, e aqui isso é errado, isso precisa também de arrependimento, mas se você está num lugar que é assim e você vê que é muito intencional a coisa, pula fora, porque isso não é o reino de Deus, esse não é o evangelho do reino de Deus. Lógico que há tempo para o arrependimento, há tempo para sentar da mesa e resolver as coisas. Mas se você vê que o negócio é feio, pula fora, porque não é esse o evangelho que Jesus ensinava, né? Que faz as pessoas serem reféns de uma liderança. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus queria uma liderança que servia mais e que tinha esse sentimento que todos são iguais. É isso que ele está ensinando aqui. Então, assim, respondemos, né, essa principal questão, né? Posso chamar meu pastor de pai? Não, não pode. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo isso da forma mais clara e simples possível, né? Achar uma resposta diferente dessa é você querer fugir muito de uma interpretação bem óbvia e clara, né? Então, não pode. Agora, esse texto aqui, dá para a gente abrir ele e falar de outros assuntos, né? Sobre o que essa igreja, né, que caminha nessa igualdade, né? Que entende o discipulador, que entende o discipulado, mas entende que todos, acima de tudo, são irmãos, né? São companheiros de caminhada, estão juntos ali, cada um na sua função, mas dividindo, né, responsabilidade. A gente pode esticar um pouco essa corda, mas assim, eu quero dizer que o mais importante, o que eu queria falar mesmo, eu já falei. Não chame, né, sua liderança de pai, não entre nessa armadilha de captura emocional, né? Foge disso. Você tem um pai terreno e um pai acima desse pai que está nos céus, que é o seu pai celestial. Esse é o seu pai que vai te dar carinho, amor. É esse pai que você deve toda obediência, é esse pai que você deve toda honra. Esse pai, na terra, você vai ter um pai biológico e esse pai. Não tem um terceiro pai, seu pastor não é seu pai, não vai nesse caminho, que isso daí vai dar ruim. E falar isso para mim era o mais importante hoje. Mas eu queria esticar um pouquinho essa corda e falar de um assunto que Jesus não estava falando só de pai, né? Ele falou outras palavras também. Vamos lá. Vocês gostam dos lugares de honra, dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, que significa mestres. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E aí ele continua. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo. Então Jesus, a questão aqui não era só pai, né? Ele estava falando sobre mestre, sobre chefe, e no fundo o que ele queria dizer? Cara, vocês são todos irmãos, e o maior tem que ser aquele que serve. Então o problema não está só na palavra pai, apesar que a palavra pai ela tem um apelo afetivo muito intenso nesse tempo, mas também a palavra chefe, também a palavra mestre. Lógico que eu não estou falando de você definir alguém em um determinado tempo, tá? Ah, fulano, ele é um líder para mim, ok. Mas você ficar constantemente, meu chefe, meu líder, meu líder, meu líder, meu líder, meu líder, né? Meu mestre, você acaba fazendo o quê? Você distancia essa igualdade e você coloca essa pessoa num lugar superior e você num lugar inferior. E Jesus está falando, não, vocês são irmãos, vocês são iguais. E o maior entre vocês deve ser aquele que serve, que está servindo. E aí eu te pergunto, né, hoje, nós estamos conseguindo como igreja praticar isso? Será que nós não deveríamos mudar a nossa relação que temos com nossa liderança? Será que pastores também não deveriam mudar um pouco dessa relação que eles têm com os seus liderados, com os seus discípulos? Né? Será que é saudável, por exemplo, a gente gostar tanto do título, né, pastor, né, e usar isso como uma referência, gostar de ouvir pastor fulano, pastor ciclano? Se isso seria só uma função, por que a igreja valoriza tanto isso, né? Não é você definir, nossa, fulano é um pastor para mim. Nossa, o João é um pastor para minha vida, é um cara que cuida de mim. Mas no decorrer do dia a dia, João é João, né? Mas quando você precisa, você define ele como pastor, ou como mestre, ou como, né, um evangelista, mas você não fica com esse título. Será que o uso desse título, né, a gente gostar tanto o lado aí da liderança, tanto o lado da galera que está se amadurecendo, será que isso é saudável pra gente? É saudável ficar chamando
também nossos pastores de pastores, né? Eles perderam o nome hoje, né? O Paulo não tem mais nome, o Paulo virou pastor e ninguém mais chama ele de Paulo, ninguém mais chama o João de João. E o fato de a gente ter perdido isso não tem gerado um pouco essa questão de desigualdade e essa falta de ver o outro como irmão não tem atrapalhado não só o lado da liderança, mas também o lado do liderado que se acaba se sentindo não tão responsável quanto deveria, e o lado do líder acaba se sentindo maior do que carregando um peso maior do que deveria. No fundo, isso não tem ajudado a igreja a se desenvolver como deveria desenvolver. Será que não é sobre isso que Jesus está ensinando aqui em Mateus 23? Sobre um convívio, né, de igreja, né, que entenda sim que existe a função do discipulador, que é aquele que serve mais, existe a função daquele que está sendo discipulado. São papéis diferentes, mas que no fundo ainda são todos irmãos. Será que a gente não perdeu isso do decorrer da caminhada? Né? Será que os pastores eles não estão sentindo falta de terem irmãos do seu lado, não simplesmente pessoas que olhem para eles como se fossem menor, pessoas que saibam, tipo assim, na hora certa chamar a atenção do pastor, pessoas que na hora certa conseguem ver que o pastor está se sentindo fraco, precisa de ajuda, precisa de uma oração, precisa de alguém que o levante, que dê uma palavra de ânimo, mas não, afinal de contas eu sou o menor, ele é o maior. A gente não acabou perdendo isso, né? Pastores que consigam serem chamados, muitas das vezes serem exortados no amor por outros irmãos, e irmãos que consigam exortar, né, as suas lideranças, porque afinal de contas somos todos irmãos, estamos todos sendo aperfeiçoados, né, para se tornarmos a imagem e a semelhança de Cristo, né, porque essa é a função do corpo, né, em Éfesos 4, a gente poderia entrar nesse assunto, mas aí o vídeo fica extenso. Mas será que a gente não perdeu isso por esse costume, talvez, de um mau uso da palavra? A gente tem distanciado, né, essa questão do leigo e do pastor, a galera do altar e a galera de baixo, né? Será que a gente não tem criado uma classe sacerdotal especial nos últimos anos, né? Os levitas e o povo, né? Não, irmãos, a gente são todos irmãos. A igreja é uma coisa só. E aqui, quando a gente falou aqui no início sobre pai, chamar o pastor de pai, a gente só estava tratando aí da ponta de um iceberg. A gente só está tratando aí de uma raiz de um problema, mas assim, teria muitas outras coisas que têm impedido essa relação numa igreja que entende sim que existem funções diferentes, mas somos todos irmãos. E assim, o meu foco nesse vídeo era dizer isso. Nós precisamos orar e buscar viver uma igreja que existem pessoas com funções diferentes, existem pessoas mais maduras, mas somos todos irmãos. Precisamos todos um dos outros. Não existe ninguém maior do que o outro. Somos todos servos. E o maior simplesmente é definido por aquele que mais se doa, aquele que mais serve, não aquele que é mais servido, é aquele que mais dá. Esse é o mais maduro. Esse que seria, né, o discipulador, né, está fazendo como Cristo fez, aquele que mais serviu. Nós precisamos orar, nós precisamos caminhar em viver uma igreja nessa linha, porque senão nós não vamos estar indo na direção do que a Bíblia diz, do que Jesus ensinou, vamos estar criando mais uma religião, vamos estar vivendo mais um tempo, né, farisaico, né, como Jesus viveu, e vamos estar esquecendo do que é viver o Evangelho do Reino. Então, assim, o meu desejo é que você pegue essa palavra, medite sobre ela, ore sobre ela, converse com o irmão sobre ela, peça para Deus trazer revelação, para que não haja tanta diferença aí de um líder, do irmão maduro, para aquele que se converteu agora, para que juntos possam caminhar e se complementar, né? Um precisa um do outro e tem que ser assim, né? Nós temos que quebrar de fato essa visão do super-homem e dos menores, isso tem que ser quebrado. Então, assim, busque isso, né, que eu sei que Deus vai fazer maravilha no meio da sua comunidade, vai fazer maravilhas aonde quer que você esteja caminhando. Se isso começar a ser quebrado, pode ter certeza que coisas grandes Deus vai realizar em meio do seu povo. Tá bom? Né? Toda honra, né, e toda glória seja dada a Deus. Né? Muito obrigado por estar me ouvindo até aqui. Né? Se você curtiu esse vídeo, curta aí, deixe o seu comentário, deixe a sua experiência e até o próximo vídeo.